Muita gente me pediu esse vídeo porque o metade da biologia em um dia ajudou muita gente. Então eu resolvi fazer o de química, infelizmente não tem como fazer o de física, eu já vou explicar por quê, e eu acho que vai ajudar vocês se vocês fizerem ou amanhã ou depois de amanhã. De jeito nenhum eu recomendo que vocês façam isso sexta ou sábado, porque só vai te deixar mais nervoso para a prova e vai ser cansativo, pode te atrapalhar. Então, basicamente, o que eu faço nesse vídeo é te dar um roteiro para você conseguir fazer uma revisão de metade da química que cai no Enem em apenas um dia. Isso é possível porque muitos dos tópicos que caem em química caem em vários tópicos, mas muitos deles caem mais do que os outros, bem mais do que os outros. Então você vê num grupo razoavelmente pequeno de tópicos, você conseguiria responder já quase metade das questões, ou até mais da metade das questões. E para fazer esse roteiro de estudo, você usa um ranking de tópicos que caem no Enem pela quantidade de questões que caíram nos últimos anos. Então eu vou anexar aqui o meu ranking, que foi feito a partir das 9 últimas provas do Enem, e está ordenado pelos tópicos que mais caem, quantas questões caiu para cada um dos tópicos. E você pode pegar os tópicos que eu falar nesse vídeo, se você somar, vai dar metade das questões que já caíram no Enem. Claro que tem uns tópicos bem mais difíceis que eu não vou colocar nesse vídeo, mas só com esses tópicos que daria para você estudar de um jeito um pouco mais fácil, você já veria pelo menos 50% da matéria. E isso considerando que a distribuição dos tópicos se mantenha parecida com a dos últimos anos. Existe uma chance de mudar? Eu acho que não vai mudar. Eu acho que vai ser mais ou menos a distribuição que você vai encontrar no ranking. E um dos segredos para fazer esse roteiro é selecionar entre os tópicos, e eu consigo fazer isso porque eu já tenho certa experiência, é selecionar entre os tópicos aqueles que, no geral, têm mais parte de decorar do que parte de ficar treinando ou entendendo. São tópicos assim, até tem uma complexidade, mas não são ultra complexos. A parte mais difícil é você pegar e decorar eles. Então eu acho que se você sentar amanhã ou depois por umas 6 horas e fazer um estudo bem focado, de pegar um tópico, já ver o que é, colocar numa folha, para depois você ainda fazer uma revisãozinha. Se você fizer isso rapidinho, eu acho que umas 6 horas você consegue fazer todos esses tópicos. Mas claro que você tem que estar bem focado para render esse estudo. Sinceramente, eu acho esse roteiro bem mais fácil de fazer do que o de biologia, porque, por sorte, os tópicos de química estão mais agrupados. E só para você entender a lógica, por exemplo, eu tirei pilha desse roteiro porque pilha demora para você entender. Mas você pode dar uma olhadinha no meu vídeo de clássicos de natureza, que lá eu explico como funciona uma pilha em pouco tempo. Então já te ajudaria. Também tirei estequiometria, só que estequiometria é algo que você precisa ficar treinando, não é tanto decorar. É a prática leva à perfeição. Então não caberia nesse roteiro. E por esses motivos que eu não fiz o de física. Porque o física tem muito tópico que você tem que entender como funciona e tem que treinar. Não tem tanto tópico de decorar. Biologia tem muito tópico de decorar, química tem bastante até, quase metade da matéria. Agora física não. Física você decora a fórmula, mas você tem que entender como as coisas funcionam. Então não daria para fazer um roteiro desse. Então é isso, já falei tudo que eu precisava em relação ao roteiro. Vamos para o roteiro em si, que eu vou falar mais ou menos como você tem que ver cada coisa, e vou colocar na descrição o roteiro para você poder copiar e ver se tem uma noção desses tópicos, e se não tiver, tentar fazer esse estudo bem focado, bem rápido, passando tópico por tópico, para depois se rever facilmente. É mais decoreba do que entender, pouca coisa é de ficar entendendo. Então vamos lá, primeiro item é mistura e separação de mistura. O que você tem que saber? Definição de mistura, classificação de mistura, e cria uma lista sua de métodos de separação de mistura, como que o nome, como você faz e um exemplo. Essa é uma boa parte da prova, separação de mistura. Segundo tópico é ligações químicas e forças intermoleculares. E aqui você vai estudar junto e vai ordenar as ligações e as forças intermoleculares por nível de força que tem a atração. Porque dá para fazer uma espécie de escadinha. Qual que é a mais fraca de todas lá? De polo induzido. E vai crescendo até chegar nas ligações. E aí tem as ligações também entre elas, pode ter uma força maior ou menor. Então você faz isso de forças intermoleculares e ligações químicas. E para ligações químicas, você tem que entender as propriedades de cada ligação química. Uma ligação metálica tem algumas propriedades. Uma ligação iônica tem algumas propriedades. Isso você precisa conhecer. E vamos para o terceiro e quarto tópico, que são dois tópicos conceituais. Esses são os dois tópicos mais conceituais do roteiro inteiro. Um deles é solubilidade, você entender o que é solubilidade, e aí você também tem que saber então o que é detergente barra tenso ativo, que trabalha junto com solubilidade, você tem que entender isso mesmo. E a segunda coisa que você tem que entender é o que é energia de ativação e conhecer os principais catalisadores e como funciona o catalisador. As duas matérias também se estuda junto. Então você estudaria no terceiro tópico solubilidade, tenso ativo, no quarto tópico energia de ativação, catalisadores. Tudo isso trabalha meio junto e cai bastante no Enem, esse tópico 3 e 4. Bora para o quinto tópico. E aqui também são dois temas que você vai estudar junto,
Nesse tema, nesses dois temas especiais, eu recomendo que você faça uns desenhos para entender melhor. Se trata de geometria molecular e isomeria. Então você estuda os dois juntos, tenta colocar numa folha uns modelinhos para você lembrar. E se você decorar esses modelinhos para essas matérias, já está bom para a prova do Enem. Que mais ou menos você tem que fazer, quando bater o olho em algo, você tem que reconhecer o que é, por exemplo, em termos de isomeria. Então é bem decoreba. E aí a gente vai para o sexto tópico, são ácidos, bases e indicadores. O que você precisa saber aqui? O que é um ácido, o que é uma base, quais são os principais ácidos fortes, principais ácidos fracos, principais bases fortes e fracas, e conhecer os principais indicadores e dentro do possível, mas isso você pode deixar por último, entender dentro dos principais indicadores qual cor representa o quê. Qual cor é ácido, qual cor é básica. Mas isso você deixa por último, que pode demorar um pouco mais. Mas saber o máximo possível de ácido principalmente, mas base também cai, vai te ajudar bastante no Enem. Ácido sempre cai. Base de vez em quando cai, mas pode cair, é uma matéria importante. Então reconhecer, saber a definição e reconhecer. É forte ou fraco? Se você tiver um tempinho e conseguir ver as principais propriedades dos ácidos mais fortes e bases mais fortes, isso também pode te ajudar. Mas isso cai mais em FUVEST do que Enem, mas se tiver um tempo dá pra ver. E aí a gente vai pro sétimo tópico, esse sim é um tópico maior, mas é bem decoreba, que é a parte mais de orgânica. O que você precisa saber de orgânica, que cai demais no Enem, as coisas que eu vou falar. Reconhecer os tipos de cadeias orgânicas. Então, por exemplo, você precisa saber o que é aberta, aberta, fechada, saturada, insaturada, ramificada, aromática. Isso aí cai sempre no Enem. Outra coisa que cai muito de orgânica, funções orgânicas. Tem que saber reconhecer cada uma das funções olhando para uma molécula. Então você tem que saber lá o que é álcool, ácido, todas as funções. E dentro do possível, entender um pouco de nomenclatura orgânica. Isso aí você estuda vendo tabelô, né? Então você precisa saber como que você daria nome para um composto que tem uma função orgânica, como que você daria o nome quando tem um carbono, dois carbonos, isso você precisa saber. E é um estudo chatinho, mas exige que você mais decore do que entenda, né? E aí vamos para o nosso oitavo tópico, que é tipos de reações químicas. Então você tem que saber bater o olho numa reação química e saber classificar ela mais ou menos. Você tem que dizer assim, é de síntese, adição, é uma reação de análise, é uma simples troca, deslocamento, é uma dupla troca, oxirredução, e dentro do possível também para orgânica. Então assim, é uma saponificação, é uma esterificação. É legal, isso cai no Enem, você conseguir olhar para uma reação química e ter uma ideia do que se trata. Mais complexas aí são oxirredução, saponificação e esterificação. Mas você tem que saber todas, tem que saber as mais básicas também, que é adição, simples troca. Então você tem que conhecer. Isso é legal, é fácil também. Faz uma listinha. E aí a gente vai para o nono tópico e começa uma parte mais de ecologia. O nono tópico é tratamento de lixo e de água. Isso cai bastante no Enem. O que você precisa saber de tratamento de lixo e de água? Tratamento de lixo é você saber assim, quais são as modalidades. Então tem incineração, tem reciclagem, tem lixão. Então é mais ou menos assim, saber para onde pode ir o lixo. E aí você procura um textinho para ler que você já vai conseguir identificar vários. Alguns sites até separam já as modalidades para você, então é muito rápido esse estudo, coisa de 5 minutinhos. Tratamento de água é um pouco mais difícil, porque tratamento de água você precisa saber o passo a passo. Da água suja que chega numa central de tratamento de água até ela sair limpa. Então é legal no seu resumo você colocar um passo a passo do que acontece numa central. Isso pode cair no Enem. Então vamos para o próximo tópico, que também ainda tem um pouco a ver com ecologia, que é craqueamento do petróleo, ou seja, você pega o petróleo e como que você faz para quebrar o petróleo e transformar em várias outras substâncias e conhecer essas outras substâncias, que são os derivados do petróleo. Além disso, o ciclo do carbono você já estuda junto com isso, que é o ciclo que mais cai e na mesma questão pode estar vinculado com o craqueamento do petróleo, queima de combustível fóssil, é tudo um assuntão que dá para você estudar junto. E aí, se você quiser saber um pouco mais de ecologia, que é um tema que cai bastante no Enem, mais em biologia, mas também cai em química, vai para o meu vídeo que eu te conto 21 formas de fazer mal ao planeta e fazer mal a você mesmo, né? Quando você está destruindo o planeta, você está destruindo você mesmo. Mas vai para aquele vídeo que em pouco tempo você vê 21 formas que cai muito em ecologia. E aí a gente vai para outro assunto que também tem a ver com ciclo, que é o ciclo do nitrogênio. Acho que esse ciclo também vale a pena se conhecer, que cai. E a reação de produção da amônia, que é algo que revolucionou a agricultura, é importante você conhecer para a parte de nitrogênio. Você estuda junto, ciclo do nitrogênio e reação de produção da amônia. E aí a gente vai para o último tópico do vídeo, que é modelos atômicos, que é conhecer todos os modelos, mas eu recomendo que você comece com a Grécia Antiga e termine em orbital. Em vez de começar em Dalton e terminar em Bohr, que é o mais comum, começa lá com o modelo de Aristóteles, o que ele usava, e vai até orbitais para dar uma olhada.
E esse é o último tópico, mas vendo todos esses tópicos que eu te falei, você já chega com uma base boa para a prova. E você viu que eu só falei tópico praticamente de decorar. Então, se você sentar e focar bem, e assim, pesquisar e colocar no papel, pesquisar e colocar no papel. Não é para você ficar treinando e pensando muito a respeito. É bem prático o estudo. Pesquisou, coloca no papel, no final do estudo você vai ter um resuminho, sei lá, de umas 5 páginas, que você pode até no dia seguinte dar uma olhadinha rápida. Porque é um estudo bem focado em decoreba, mas que cai muito no Enem. Claro que eu deixei vários tópicos de fora, mas se você pegar o ranking que eu vou deixar na descrição, você vai ver que somando esses que eu falei, já dá metade das questões dos últimos 9 anos de Enem. E eu também vou colocar na descrição, até o Enem pelo menos, a minha lista de questões de natureza, que aí você pode pegar o tópico que você estudou e dar uma treinada depois. Então é isso. Não deixa para fazer isso sexta ou sábado, que vai te cansar demais. Eu só recomendo que você faça ou amanhã ou depois de amanhã. Porque para essa prova em especial, você precisa chegar com a cabeça bem descansada, porque ficar pensando e fazendo conta cansa demais. Então descansa sexta e sábado. No máximo, você dá uma revisão em fórmulas, assim. Mas só, prioridade sexta e sábado é descansar para chegar com a mente livre no Enem e não ficar tão ansioso, não ficar tão cansado. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que te ajude muito. Obrigado.